Bom, fiquem à vontade, eu quero ouvir. Amém. Amém. Glórias a Quero Deus, né? ouvir. Glória Tá a bom. Deus, Deus é perfeito. Ele é nosso escudo Brock, nos protege. Isso mesmo. Bem, eu acho que o interesse principal aqui dos irmãos é as dúvidas, né? Que os irmãos devem ter acerca do calendário. Mas acho que é pertinente a gente fazer uma pequena um resumo, né, da nossa história para os irmãos conhecerem um pouquinho a nossa história. A gente não vai procurar ser sucinto para a gente poder entrar nessa parte mesmo das dúvidas dos irmãos, tá? Bem, boa noite a todos. Quem fala aqui é o André, a Mariana está do meu ladinho aqui agora. Essa varoa valorosa aqui, essa bênção que o Senhor deu para me ajudar. Sem ela não seria o que eu sou hoje. Graças ao Pai que eu tenho a Mariana para me ajudar nessa caminhada. Falando um pouquinho da nossa trajetória, nós viemos de berço cristão. Precisa falar alguma coisa, pode falar também, tá, Tá amor? bom. Nós nos conhecemos na igreja. Eu tinha 26, 27 anos. E o nosso relacionamento foi muito rápido. Foi um relacionamento relâmpago. A gente namorou, noivou e casou em Quase 11 meses. quase 11 meses. Foi um mover do Senhor mesmo. E a nossa vida na igreja foi sempre atuante, né? A gente era muito dedicado. A gente tinha, sim, desde criança, mexia com louvor na igreja, a gente toca instrumentos e tal. Aí depois que eu casamos na igreja, tudo certinho. Eu era diácono na igreja, a Mariana era professora de crianças. Se os irmãos fuçarem na internet aí, vão achar uns vídeos nossos aí na internet aí. A gente participava de um coral, né? Eu era regente desse coral, em torno de 80 a 100 pessoas, de instrumentistas a cantores. E aí tem uns vídeos nossos aí, rolando pela internet aí. Mas é um tempo é um tempo que a gente viveu, um Muito tempo bom. muito bom, né, de dedicação. O Senhor nos abençoou muito, né? Mas esse tempo passou. Chegou um tempo em que o Senhor ele começou a nos impelir a outros tipos de conhecimentos, né? A gente estava limitado na igreja. Parte da doutrina que era falado na igreja, a gente já não concordava, e aí começou a haver uns conflitos. E eu, como estava diácono na época, às vezes tinha que ministrar, pregar, eu tinha que pregar coisas que eu não concordava mais. E aí entramos, né, nessa luta tal. E aí o Senhor foi nos orientando até o ponto que nós saímos. Houve essa ruptura, né, saímos. Ele falou pra gente, né, sobre sair dela por mim. Sim, a Mariana por diversas vezes teve 6 meses, teve sonhos, e eu ouvia o Senhor falar para ela: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. E aí chegou um momento em que realmente a gente saiu, né? E foi algo assim muito bom que aconteceu. A gente tem os bons momentos, temos as amizades, mas o Senhor quis mostrar para nós algo novo, né? Não saímos por mágoa da igreja, por problemas, por decepções, mas saímos porque o Senhor tinha algo, né? Nos chamou para fora. E aí, você quer falar um pouquinho do sonho do despertar, mano? Nós fomos despertos, né, por um sonho que nós tivemos no dia 23 de dezembro de 2016, né? E esse sonho ele tocou muito no nosso coração porque a gente via várias calamidades acontecendo no mundo, né? A gente já tinha tido esse tipo de sonho, mas tinha um anjo junto no sonho e ele falava que aquilo estava prestes a começar.
né? E aí a gente foi pesquisar sobre o assunto e aí chegou até nós um vídeo de um irmão lá dos Estados Unidos, ele é chinês, né? Sim. Sobre o eclipse de 2017 O e sinal da Virgem, o né? sinal da Virgem, de Apocalipse 12. Então, esse foi o começo do nosso despertar, assim, para outros assuntos fora da igreja, né? Porque a gente estava muito envolvido na igreja, então a gente não buscava coisas de fora, porque quando você começa a buscar coisas de fora, a sua tendência é sair, né? Porque dentro da igreja, por melhor que seja, né? Existe doutrinas e você tem que ser condicionado ali naquelas doutrinas, né? Não tem como você ficar questionando nada. E como a gente tinha posições de liderança, então para a gente era muito difícil, a partir dessas descobertas que a gente foi fazendo, de ficar dentro da igreja, né? Até o ponto que o pai nos falou, vocês têm que sair, né? E aí, a partir do momento que a gente saiu, né, que foi início de 2020, aí o pai começou a falar mais e mais, né, e mostrar mais coisas, né, e foi por aí. Sim. A gente chegou a ter um trabalho inicial na internet porque a gente não conseguia ficar parado, né? A gente sempre esteve atuante na igreja. Nossa, a gente fez cada coisa, cada doideira, algumas. Mas assim, a gente fazia com muito amor, com muita dedicação, com muita entrega. E a gente fora da igreja, em casa, falei assim, amor, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguma coisa, tem que trabalhar pro reino, não dá para ficar parado. E aí a gente fez um canal inicial, acho que a gente tratava de curiosidades da Bíblia, né? Mas aí era até um trabalhinho, acho, chegou a ter acho que uns 6 mil inscritos, né? 8 mil? E aí o pai falou, ó, para com isso que isso aí não é o foco. A gente parou, cancelou o canal, e aí fica orando, buscando ao Senhor, e nessa nova vivência, de querer conhecer coisas novas, de querer buscar, o Senhor foi nos despertando para a questão de voltar a observar as leis, né? A gente entendeu que graça e lei elas andam juntas, que a questão de que Jesus aboliu a lei, que a lei não existe mais, para a gente hoje não faz nenhum sentido. A gente começou a fazer esse caminho de contrário, de retorno às Escrituras, né? E aí a gente se deparou com a questão do Shabat, que foi a primeira coisa que chamou a atenção. E na busca do conhecimento, a gente se deparou com uma coisa muito interessante. O texto do nosso casamento, do convite do nosso casamento, né? Mariana, o Senhor tinha falado para ela que seria esse texto, que está lá em Isaías 66, verso 22 e 23. E ele falava assim, ó, pois como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer durarão diante de mim, diz Yahvé. Assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova, a Rosh Hodesh, até a outra, e desde um Shabat até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz Yahvé. Isaías 66. Então, esse texto, quando a gente estava escolhendo o texto, né, para colocar no convite do nosso casamento, a gente olhou, eu sou muito, assim, metódica, então eu olhei milhares de textos, mas esse tocou muito fundo em mim, eu até sonhei com esse versículo, né, e todo mundo falava, mas não tem nada a ver com o versículo de casamento, né, e foi muito forte, assim, no meu coração, e o do André também, né, eu passei isso para ele, e foi muito forte. E aí, depois, hoje, né, depois de tanto tempo, que a gente foi realmente avaliar o versículo, a gente sempre lembrava dele, mas aí a gente teve um start, assim, quando a gente viu a questão da lua nova, do Shabá, né, e aí foi um start, e o Senhor deu outro sonho na época, que a gente lembrou desse texto, que era para a gente começar a falar disso na internet, entendeu? Que tinha um propósito no nosso casamento, lá desde o início do nosso casamento, de chegar nesse momento e apresentar essas informações, entendeu? Então a gente abriu o canal, né? Sim. No YouTube, no Instagram,
justamente com essa mensagem. Sempre essa mensagem ela foi a primordial para a gente, por mais que a gente estude outros assuntos, a gente estuda muitos assuntos, mas essa, assim, foi como se fosse uma incumbência mesmo de Deus para nós, sabe? É interessante que na época a gente não tinha noção do que o Senhor tinha preparado, tinha agendado para a gente nos próximos anos, né? A gente estava na igreja, naquela vivência, e foi depois de quantos anos, amor, mais ou menos? A gente, 2009, 2016, 7 anos. Então, após o casamento, a gente ainda ficou na igreja, nessa rotina, 7 anos. E esse texto guardado, né? Mariana sabe de cor o texto. E aí essas coisas foram se encaixando, irmãos. Né, o chamado foi muito forte. E a gente começou a estudar e a vivenciar, né? Acho que esse é o ponto-chave, né? Os irmãos que estão querendo experimentar, começar a seguir o calendário, vai ter muita dificuldade no início, como nós tivemos também. Mas acho que o Senhor, ele vê o coração, ele vê a intenção do nosso coração. Antes de a gente ter uma ação, antes de a gente agir, o Pai, ele vê o nosso coração, ele vê a intenção. E a nossa intenção era de realmente agradar a Ele, porque a gente entendeu que o Shabá, ele é uma ordenança do Senhor, né? Assim como as festas do Criador. Mas aí você começa a ver como é que a gente encontra isso, né? Perguntar ao Senhor, como é que a gente vai encontrar isso? Como é que é os dias corretos? E a gente foi buscando essas informações, meus irmãos, em vários lugares, né? Judeus messiânicos nos ajudaram, né? Nos apoiaram. E a gente foi pegando todas essas informações, concatenando, e a gente conseguiu chegar no que a gente tem hoje de informação. É fato que a gente não é dono da verdade, a gente... exatamente, a gente está sempre aprendendo, o Senhor, Ele está sempre ensinando, então o que a gente vai passar para os irmãos aqui, ou tentar tirar as dúvidas, é aquilo que o Senhor mostrou para a gente. É fato que ninguém sabe tudo, né? Só no céu que vai ser descortinado tudo. Então, assim, resumidamente, essa seria um pouquinho o resumo, né, o nosso testemunho e como que nós chegamos aqui. Eu acho que também é importante, irmã Daiane, antes de a gente entrar na questão das dúvidas dos irmãos, é bom a gente conceituar algumas coisas, que acho que isso fundamenta bem o conhecimento, o entendimento, tá bom? Eu tenho uma colinha aqui. Deixa eu só... Sim. A questão dos luminares, né? Lá em Gênesis 1, verso 14, diz assim: e disse Elohim, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados. Uma coisa que é importantíssimo para a gente entender com mais profundidade é a gente buscar informações no original e na cultura hebraica também, né? Isso ajuda muito no entendimento e contextualizar mesmo como era a vivência deles lá e trazer para os nossos dias, tá? Então, quando a gente pega esse texto, você pega lá, e sejam eles para sinais. Quando você vai no original, sinais significa otot, tá? Significa sinais visíveis. Então, esse é um ponto muito importante. O sinal no céu, ele tem que ser visível, tá? Na época dos hebreus, né? Na questão quando havia o sinédrio, tal, eles, antes de eles declararem que havia entrado
o mês, né, havia terminado um mês e entrado um novo mês, era necessário que viessem essas testemunhas até o Sinédrio, no mínimo duas, como diz a lei, né? Tem que ser no mínimo duas testemunhas em qualquer situação, né? Para que se atestar um fato. Então, era necessário duas testemunhas que tivessem visto no céu o sinal da lua nova, né? Isso, eles vinham, desenhavam, né? Desenhavam a altura, né? A espessura, tinha todas essas informações. E aí sim, o sinédrio lá, né? Os sacerdotes, os sacerdotes lá, eles declaravam para o povo que entrou um novo mês. Então era mais ou menos assim que funcionava. Sim, é por isso que a gente segue a lua visível, né? E não a lua escura, como é no calendário judaico, que é tradicional. E ele é astronômico, ele se baseia em cálculos astronômicos, né? Para determinar o início do mês. Mas a palavra aqui, ela é muito clara. Você quer falar dessa história do Hillel? Acho que é importante, né? Essa questão dos tempos, do calendário judaico, né, atual, ele já foi pré-determinado desde o século IV por Hillel, quando os judeus eles estavam em diáspora, né, e aí eles fizeram cálculos matemáticos, e o Hillel II, na época que era presidente do Sinédrio, ele disse que todo o calendário, os próximos anos, eles seriam, já decretou como seriam os próximos anos, né? Então, não precisaria mais do sinal visível da lua. E ele ainda disse que isso aconteceria até o dia que o Mashiach deles voltasse, aparecesse, né? Que eles não esperam voltar, eles esperam aparecer o Mashiach e instaurar um novo sinédrio. Então, eles realmente, eles estão esperando, os judeus messiânicos, os judeus ortodoxos, né, que são sionistas lá na terra de Israel, né, eles esperam o Mashiach para regular esse calendário de novo, né? Então, até essa questão do anticristo, quando ele vier, ele vai utilizar dessas ferramentas também para instituir um novo calendário. O que a gente sempre fala é que a gente não está aqui para a gente está aqui para dar o pontapé inicial e para ensinar o básico, mas cada um ele tem que vivenciar esse calendário no sentido de você buscar os sinais, sabe? E não precisar da gente ou de qualquer outro irmão para conseguir visualizar esses sinais. De início, é lógico que todo mundo precisa de uma ajuda, assim como a gente também precisou, né? Mas, assim, o ideal é que cada um busque esses sinais, porque quando a gente estiver fora do sistema, quando a gente estiver no governo do anticristo, a gente vai ser obrigado a sair do sistema. E, com certeza, Satanás ele vai procurar de todas as formas esconder os sinais, esconder os tempos, entendeu? E essa questão de você visualizar, de você entender as coisas que o Pai tem mostrado no céu, vão ser muito importantes para o povo dele, né? Entender que tempo nós estamos, né? Inclusive a gente acredita que os anos do início da grande tribulação e do arrebatamento, do final, né? A gente acredita que são anos de 13 meses. Então, isso tudo é importante os irmãos conhecerem e a gente só conhece vivenciando mesmo, né? A gente acha que olhando, a gente olha, é muito difícil. Mas quando você começa a viver, é o que a Dai falou ontem, anteontem, não lembro. Acaba se tornando uma coisa mais fácil, entendeu? É uma coisa que acontece e a gente já se empenhou em tantas coisas, sabe? Em tantas festas pagãs, sabe? Dedicadas a demônios e um calendário que Deus tem prazer, datas que Deus tem prazer, festas que Ele tem prazer, que Ele congrega todas as criaturas, entendeu? Para estar diante dele, a gente não pode cumprir, sabe? É uma coisa assim que nós, como os despertos, eu creio que o Pai tem chamado muitos a essa reflexão, porque é uma coisa muito importante para ele, o Shabá e as festas dele são muito importantes. Imagine os irmãos, uma seguinte situação aqui hipotética, né? A gente está no governo do anticristo, ele vai, como diz lá o texto de Daniel, ele cuidará de mudar os tempos e a lei, né? Imagine só se realmente acontece esse reset, né? Como
Então, a gente está prevendo que vai acontecer, né? Vários irmãos também concordam com essa visão, que vai haver um reset, vai haver um restart. A gente, imagine só, ficarmos aí, sei lá quanto tempo sem energia, sem sistema, sem nada. O que vai emergir depois que tudo voltar ao normal? Os irmãos acham que vai voltar normal o calendário? Eu penso que esse calendário, né, antes de Cristo, depois de Cristo, eu acho que o anticristo ele vai mudar tudo, né? Então, imagine nós que vamos estar fora do sistema, nós não vamos nos dobrar à marca da besta, ao sistema da besta. A gente vai ter que se virar e achar os tempos, e o Senhor deixou tudo desenhado no céu, está tudo escrito lá, e ninguém consegue adulterar. Aqui embaixo, aqui na terra, tudo é possível adulterar. Nós vivemos num mundo aqui que tudo está adulterado, mas no céu o Senhor deixou todos os sinais, está tudo lá, a história do homem, a história da humanidade, está tudo escrita lá no céu, é um grande livro, e ninguém consegue adulterar. Então, eu assim, incentivo os irmãos a começar a olhar para o céu e a começar a observar os luminares que o Senhor deixou, porque é dali que a gente vai conseguir a se encontrar no tempo, porque o adversário ele vai mudar os tempos, ele vai mudar a lei. Então, ter o conhecimento do calendário é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Imagine os irmãos, imagino eu que se o Senhor, né, volta numa festa de Páscoa, como que a gente é posicionado, entendeu? Se a gente não sabe, nossa, tá chegando a Páscoa, e enfim, são várias situações. O Senhor, as festas, ela é uma sequência, e o Senhor ele vai cumprir todas essas festas. E a gente também está cumprindo essas festas. As festas não é simplesmente festividades, comemorações para adorar o Senhor também, mas as festas são tempos determinados de coisas proféticas que vão acontecer. Isso nos auxilia bastante para a gente se identificar no tempo. Né? Então, por isso que eu incentivo os irmãos a realmente a investir tempo, a se dedicar e querer aprender os sinais no céu que ele deixou. E o outro ponto, só para finalizar essa parte do versículo, sejam eles para sinais, otote, né? Então são sinais visíveis, a gente tem que enxergar. O Senhor colocou os luminares para a gente enxergar. Né? A lua escura, você não consegue ver, então você não consegue determinar nada. A lua nova, nessa fase de 1 a 3%, que ela já se torna visível para a gente, aí é possível a gente calcular o mês. E o texto, para finalizar, ele termina: e para tempos determinados, que no original significa moedim. Moedim, ele vem da raiz moed, moed significa tempo, assembleia, congregação. Mas no original está moedim, que quer dizer sinais, ou tempo para congregar. É como se o Eterno estivesse falando assim, não, agora é o momento de congregar. É um chamado para congregar. Né? Então, e esse chamado para congregar não é só aqui na terra. Isso acontece no céu. O Shabá ele vai acontecer depois que acabar tudo aqui, se concluir tudo tem que concluir. Lá no céu, no novo céu, na nova terra, o Shabá ele vai continuar. Entendeu? Os dias de reunião. Sim, na realidade, o que veio para nós de informação é o que já existe lá em cima. Né? Quando nós estivermos lá no céu, no novo céu e na nova terra, isso só vai continuar. O céu, irmãos, vai ser um lugar assim maravilhoso, vai ser muito... não vai ser um lugar monótono, né, amor? Mas vai ser muito atuante, a gente vai fazer muitas coisas. E vai ter o tempo em que vai ser o Shabá. E aí nós vamos dirigir toda a nossa adoração ao Eterno. Você acha que tem que pontuar mais alguma coisa aqui, amor?
gregoriano a gente não segue por motivos óbvios também, né? Ah, sim, o calendário gregoriano é um calendário pagão, né? Os irmãos acho que devem ter visto os vídeos lá no canal. Ele é totalmente pagão, nomeado aí vários deuses. Enfim, a gente não segue. A gente tem uma playlist no canal do YouTube que se chama Calendário do Criador. E lá tem todos esses vídeos, tem muita informação interessante. Acho que vale a pena os irmãos seguirem a sequência ali da playlist, que eu acho que vai complementar bastante o conhecimento para os irmãos. Como achamos o início do mês? É uma outra pergunta que chega bastante para a gente. Então, a gente precisa enxergar o sinal da Lua, né? O crescente visível que a gente fala, de 1 a 3%. A gente não se baseia na luz escura, que aí você depende de cálculos matemáticos, né? Astronômicos. A verdade é que sim, com os cálculos mais ou menos a gente sabe quando a gente vai conseguir ver a Lua, né? Quando você começa a estudar, você já sabe quando mais ou menos você vai conseguir ver a Lua. Mas a gente espera o sinal, porque ainda mais com as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Quantos sinais diferentes estão acontecendo? Então a gente espera ver o sinal para começar o mês. Sim. Então, e como que a gente acha o início do mês? A gente precisa ver o sinal da Lua, que é no poente, né? Logo após o pôr do sol. E aí, nesse dia, quando a gente enxerga, visualiza a Lua, a gente decreta o Rosh Chodesh, que a gente fala, que é a cabeça do mês. A gente vai entrar nesse mérito. Isso, a gente vai entrar nesse mérito mais para frente. Mas é o Rosh Chodesh, é quando você decreta, ó, entramos no novo mês. E aí segue-se uma sequência de 6 dias de trabalho, e no 7º dia ao descanso. No início foi muito difícil a gente entender a questão o primeiro dia do mês e o primeiro dia de trabalho. São coisas que confundem muito, mas a gente conseguiu entender. Vamos tentar aqui tirar a dúvida dos irmãos. Qual o texto, amor? Tem um texto que elucidou bastante para a gente essa questão do início do mês e o início da semana, que está lá em Ezequiel 46:1. Ele fala assim: assim ordena Yahvé o Eterno. Eis que o portão do átrio interior, isto é, do pátio interno, que dá para o oriente, permanecerá fechado durante 6 dias dedicados ao trabalho. Mas no dia do Shabá e no dia da lua nova, ele será aberto. Então, esse texto ele mostra que são dias distintos, né? Que o dia da lua nova é um dia de convocação. Então, não é um dia de trabalho, porque o dia que o templo estava aberto era dia de festa, né? Então, a gente precisa contar 6 dias de trabalho para ter o Shabá. Então, o dia da lua nova, ele é fora, ele é a cabeça do mês, é uma festa que o Criador tem todos os meses, que é a festa do início do mês, né? Que é da Rosh Chodesh. E aí, depois, 6 dias de trabalho para depois ter o Shabá. Por isso que a gente considera o Shabás, o Shabatot, né? Que a gente fala, o Ot é sempre plural. Então, a gente chama de Shabatot os dias 8, 15, 22 e 29. Isso não é baseado no calendário gregoriano. É baseado a partir do dia que a gente visualiza a Lua. Então, a gente viu a Lua, aquele é o primeiro dia. No 8º dia, após a visualização da Lua, aí a gente começa o primeiro Shabá. E aí, no dia 29, que seria o último Shabá do mês, a gente busca de novo o mesmo sinal da Lua do próximo mês. Às vezes ele aparece nesse último Shabá, né, no final do último Shabá, ou ele aparece no dia depois. Né? Eu até falei para a Dai que a gente teve um evento diferente ano passado, que 3 meses seguidos tiveram 30 dias. Né? Isso não é comum na nossa época, porque geralmente é um mês de 29 e um mês de 30, um mês de 29 e um mês de 30. E o ano passado, próximo a setembro, outubro, a gente teve 3 meses de 30 dias, né? Que foi um evento diferenciado. Por isso a questão da gente visualizar os sinais. Sim. O que causa bastante confusão no início você pega, né, iniciou o mês, você tem o primeiro dia do mês, depois vem o primeiro dia de trabalho. Você pensa, mas não é o segundo dia? Aí fica aquela confusão, nossa, primeiro dia do mês, primeiro dia de trabalho. Mas e os irmãos, conforme vão vivenciando,
vocês vai ficar natural, né, a observação. Agora, eu queria fazer um questionamento para a gente poder entrar aí nessa sessão aí de perguntas. É um questionamento muito importante. Surge a partir da descoberta do calendário do Eterno. E eu fiz esse questionamento no início. Mas eu trabalho em dias de semana, na semana gregoriana. Como é que eu vou fazer para seguir esse calendário? Eu não consigo guardar o verdadeiro Shabá. Eu estudo nesse dia, como é que eu vou fazer? São questionamentos muito válidos, irmãos. Mas a verdade, eu preciso falar aos irmãos. A verdade do Eterno, ela não está condicionada à forma que você ou eu vivemos, ou o sistema que você ou eu, que nós nascemos, nós estamos inseridos. A verdade do Pai é uma só, né? Assim como Ele é. A verdade dele é eterna. Os céus e a terra passarão, mas a palavra, a lei, os mandamentos dele não vai passar. Então, o que a gente fala aos irmãos aqui, estude a verdade, né? Busque a verdade, independente, né, do que você vai fazer com ela. Então, estude a verdade, conheça, e antes de decidir o que você vai fazer com ela, conheça a verdade do Eterno. É importante você conhecer, né, o que ele tem, porque nós vemos aqui num mundo de ilusão. Aqui é uma matrix. Aqui o que impera é a mentira. A verdade existe, mas ela não está disponível para todo mundo. Aqui a mentira ela tá disponível, entendeu? E aí você tem que cavocar para achar a verdade. O mundo já é maligno. Então busque a verdade. E aí depois você vai orar e vai decidir o que você vai fazer com ela. Entendeu? Eu falei lá no início, o Senhor ele vê muito o coração, né? Só para complementar o testemunho aqui, a minha formação é tecnologia da informação, eu sou de TI. A Mariana é especialista em ortodontia. E a gente vivia uma vida assim, ganhando bem, uma loucura. E morando na cidade. E aí a gente largou tudo, entendeu? A gente largou tudo, o Senhor mandou a gente sair, a gente hoje mora aqui no campo. Eu só fui entender essas coisas hoje. Mas o Senhor, ele vai, quando você dá abertura, quando você tem um coração de querer agradar a Ele, de querer fazer a vontade dele, ele vai conduzir, ele vai achar caminho dentro de você, ele vai te orientar. E ele nos orientou a essa vida que a gente tem hoje. Hoje a gente vive no campo, né? Hoje ganhamos bem menos. Mas não falta nada. Não falta nada, pelo contrário. Nossa, o Senhor é maravilhoso. A gente só experimenta da provisão dele todos os dias. Hoje eu posso cuidar dos meus filhos, né? Hoje a Mariana pode cuidar das crianças. Eu ainda tenho uma marcenaria, né? Eu saí da área de TI e hoje eu faço móveis. Numa outra oportunidade eu explico para os irmãos essa transição. Estou fazendo a nossa casa, eu sozinho, estou plantando. E hoje eu posso, conhecendo o calendário, eu posso separar esse dia, falar, hoje esse dia é do Senhor. Então hoje eu vou me dedicar a Ele, me dedicar à minha família, cuidar. Mas assim, isso é coração, irmãos, isso aí é entrega, entendeu? Na busca o Senhor vai preparando. O importante agora, irmãos, eu quero que os irmãos conheçam a verdade, a importância dessa verdade do calendário. Existe uma profecia no final dos tempos, que é a respeito do governo do anticristo, que a gente vai viver aí 1290 dias. Né? Em alguns momentos fala de 1260. A gente só foi entender essa questão com o calendário. Eu tive um sonho... 1290, 1260... 1290, 1260 e 1335. E tive um sonho, e o Senhor falava assim, estuda esses termos aqui. Aí no sonho falava 1260, 1290, 1335. Estuda isso. E aí eu comecei a estudar, e hoje eu entendi a necessidade de conhecer o calendário, porque daí você sabe que 1290 dias trata-se de um ano de 13 meses, 1260 dias trata de um ano de 12 meses. E aí você consegue se situar no tempo das profecias para se preparar, para você estar um passo à frente do que pode vir para frente.
Então, irmãos, vale muito a pena, né, estudar. A gente incentiva os irmãos a estudar o calendário. Nossa, acho que eu falei demais, né, irmã? Então, irmã Daiane, acho que podemos aí dar a palavra para a irmã e conduzir essa parte aí de dúvidas que os irmãos Ai, tiverem. eu amei ouvir cada coisa. É tão bom, às vezes a gente precisa, né, dessas conexões todas que vocês trouxeram. Sim, o que eu tenho a dizer, eu vou passar para que as pessoas possam fazer as perguntas delas, vou fazer a minha. Eu tenho algumas, mas entre todas, eu achei incrível, inclusive, o que aconteceu no ano passado, né, para esse ano, que é sobre a virada do ano, sobre o porquê eu recebo essa pergunta, né, e eu sempre direciono lá para o Instagram de vocês, mas o porquê as pessoas sempre questionam o porquê que algumas pessoas começaram o ano no dia 8. Então eu já entendo que é porque elas estão sendo guiadas pela lua escura, né? E a lua escura ou a negra que vocês disseram? Isso mesmo, lua escura. Ou a E convergência aí, lunar. isso. E aí depois teve a outra questão que foi da virada do ano, que eu achei lindo, a relação dos frutos, né? Eles amadurecendo, né? De todos os campos, ou primeiro em todos os campos para poder virar o ano, né? E alguns seguiam pelo fruto simplesmente amadurecendo, embora não seja em todos os campos. Eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa questão para os irmãos entenderem, porque eu busco compreender dentro do que eu entendi, busco explicar dentro do que eu entendi, que é muito superficial. Sim. Então, Dai, o que acontece? A gente tem alguns grupos messiânicos que a gente acompanha, que a gente vê o trabalho deles, né? E a gente vai acompanhando. E tem alguns irmãos lá em Israel que eles são responsáveis de fazer essa olhada na colheita, né? Eles olham as colheitas de trigo e de cevada, só que em plantações que não têm a semente alterada, né? São plantações de crioulas, né? De frutos crioulos, de sementes orgânicas. E esses irmãos, eles ficam avaliando aí no último mês, né? No 12º mês, desde o início do mês, eles estão olhando a cevada e o trigo. E o que acontece? Até o meio do mês, do mês 12, não teve nenhum sinal de amadurecimento de nenhum fruto, tá? E aí o que aconteceu? Na última semana do 12º mês, que eles chamam de Adar, né? Alguns chamam de Adar, a gente fala os nomes A sequência normal. a sequência normal, como o pai fala na Bíblia, né? Não fala primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Então, no 12º mês, na última semana, esses irmãos começaram a mandar foto de que tinha alguns frutos amadurecendo, certo? Mas eram em pouca quantidade. Então, o que acontece? Muitos decretaram já, judeus messiânicos, decretaram já o ano novo, por causa desse cenário, né? Mas o que acontece? O que acontecia antigamente? Para ter esses frutos eram colhidos no 12º mês, mas eles eram colhidos até o meio do 12º mês. Então, eles colhiam esses frutos, eles tinham todo o deslocamento de levar até Jerusalém, entregar no templo, né, para os sacerdotes, e aí para os sacerdotes organizarem essas ofertas, e ele ia começar a usar essas ofertas a partir do 16º dia do primeiro mês. Nas primícias, na festa das primícias. E aí ele movia esses molhos desde o primeiro dia, né, do 16º dia, que era o primeiro dia das primícias, até o último dia, que seria no dia da festa de Shavuot, que é a festa que a gente considera Pentecostes, né, para os cristãos. Foi no dia que ocorreu o Pentecostes. Então, esses molhos, eles precisavam estar prontos, estar se deslocando já para Jerusalém antes, entendeu? Então, se a colheita começaria a ser feita só no início do mês, se a gente decretou, então, na última semana, começou a produzir alguns frutos, até que a colheita está madura o suficiente para ter quantidade suficiente para as primícias, ia demorar o quê? Pelo menos mais 1, 2 semanas.
isso já estaria muito próximo da festa da Páscoa, né, que era quando os judeus tinham que ter entregue já esse material no templo. Então, por isso que muitos irmãos também decretaram 13º mês, mas alguns decretaram 12º mês, só o 12º mês, e já decretaram o ano novo. Então, foi da análise mesmo, mas a grande maioria entendeu, esses irmãos mesmo que estavam nessas plantações, entendeu que realmente não tinha começado o mês ainda. Deu para entender? O calendário, ele é, além de ser lunisolar, estelar, ele é um calendário agrícola. Ele se baseia nas estações, né? Sim. Para poder conseguir cumprir as festas. Simplesmente para conseguir cumprir as festas. Se não tem os frutos, né? Não tem como, não dá tempo. A logística ela é complicada para esses frutos chegarem até o templo para poder fazer a festa. Imagine chegar lá no dia da festa das primícias e ter lá pouquinhos molhos lá para o sacerdote poder mover. São em torno de 49 a 51 dias que todo dia ele tem que mover esses molhos, né? Gente, eu acho incrível. Já finalizei, Rô, pode falar. Só ia falar que eu acho tudo tão incrível. Tá, então, assim, eu tenho duas dúvidas. Isso aí que é porque, assim, a minha cabeça bugou, né? Seguindo outros perfis, de repente deve ter sido em função disso que alguns disseram, eu vi 2 perfis que disseram que a Páscoa foi em março, 23 ou 24 de março. Sim, E depois... decretaram um ano novo de 12 meses, né? De 12 Decretaram meses. um ano de 12 sim. meses. Tá. E outra coisa é justamente como o irmão falou ali, daqui a pouco a gente não vai ter internet, como a gente vai ter essa comunicação com esses irmãos que cuidam a plantação? A gente não vai ter, a gente não vai saber. E aí? Sim, é verdade. Eu acho que aí entraria muita questão da gente avaliar como tal na nossa região, né? Tem mais alguma coisa, amor? Eu acho que nesse tempo aí de fora do sistema, o governo do anticristo, eu acho que a gente vai ter que ter essa familiaridade mesmo com as estações, conseguir visualizar bem, não só a Lua, né? Tem o papel do Sol ainda, tem o papel das estrelas, das constelações, inclusive aqui, ó. O que rege as estações, né? O amadurecimento dos frutos, tudo, são as constelações, né? Então, e aí tem uma questão que o calendário, ele é a cada 3 anos, aproximadamente, ele é um ano de 13 meses. Então, se esse ano que passou foi um ano de 13 meses, se você contar daqui 3 anos, provavelmente vai ser um ano de 13 meses também. Entendeu? Se a gente não tiver mais acesso à internet, dá para se basear nessa contagem, que a cada 3 anos há uma regulação entre o Sol e a Lua, e aí a gente consegue, como se fosse uma adequação, porque o Sol ele anda num tempo e a Lua ela anda em outro tempo. Então, a cada 3 anos tem que ser feito esse ajuste. E como que aconteceu isso? Isso aconteceu com a própria palavra fala, né? A questão do relógio de Acaz, a questão de Josué, né? Quando o tempo foi modificado. Antes disso, o tempo era sempre de 12 meses, né? Antes, na época do dilúvio, o tempo era 12 meses, né? Os anos eram de 12 meses. Isso só foi se alterado depois. Boa noite. Só aproveitando o gancho do que a Rosane falou, eu também me veio isso à mente. De repente, para um futuro em que não tivesse como se comunicar com o pessoal de lá de Israel, né, ou internet, enfim, a gente começar, né, quem está mais treinado aí, relacionar com uma cultura crioula daqui também, né? Teria que ser crioula e não modificada geneticamente, para também ter uma tendência, né, de repente, com alguma coisa que acontece, que amadurece e é colhida aqui na região, para poder ter um norte por aqui, né? Eu até ia falar isso, que a gente comprou semente crioula e a gente vai começar a plantar esse mês semente crioula de trigo, né? E a gente está vendo da cevada também para a gente começar a plantar. Aqui é diferente, a estação é lógico,
Mas se a gente começar a basear os nossos produtos com sementes crioulas, orgânicas, né? Que a gente já tem alguma quantidade de sementes crioulas, a gente também consegue ver essa alteração, né? Muito bem pontuado pela irmã. É isso. Mais alguma dúvida, irmã? Sim, eu quero perguntar sobre os pães, porque eu me embananei inteira. Eu primeiro que comecei eu fui negligente, né? Toda negligência tem seu preço, porque quando começou o meu primeiro Shabat, e foi muito especial, a gente gravou um dia aqui, foi de muita confirmação, muito massa. E eu comecei a sentir que naquele dia, se eu tento, né, sair fora de celular e tudo, e naquele dia eu senti a necessidade de pesquisar, entrar no celular para pesquisar, mas eu não pesquisei. Eu não sei como é para os irmãos, mas eu sinto um cansaço absurdo, um sono, um cansaço mesmo, assim, esgotar e durmo. E durmo muito. E aí o que acontece? Mas isso tudo vem de encontro, até eu estava falando ali, o André estava falando, né? E eu acho que a gente tem que ter um olhar também de compreender que quanto mais a gente buscar o Pai, mais a gente vai ser direcionado por esses caminhos, como o vídeo que eu fiz ali hoje. A vida que eu tenho hoje, ela me possibilita isso, não por ser confortável, pelo contrário. Quando eu saio para o Shabat, esse mês, eu tenho reuniões toda quarta-feira com todas as empresas para as quais eu presto serviço. Eu tive que colocar para outros dias, coloquei todas para quinta. E há né, mas por quê? Eu tive que ouvir isso em alguns momentos, eu sei que não é confortável para os clientes, mas eu modelei, mas hoje eu posso fazer dessa forma, né? Antes seria mais difícil para mim. Há 6 anos atrás seria mais difícil. Eu empreendo há 6 anos, mas isso não quer dizer que a gente tem liberdade, pelo contrário. Só que o que acontece, que eu quero trazer, é que quando a gente vai andando nos caminhos do Eterno, a gente vai sendo direcionado e essas coisas todas vão tomando seus lugares. Tá? Não cabe a nós entender como que vai ser. Cabe a nós buscar o Eterno e ele vai modelar a nossa vida para onde tem que ir. Eu nunca imaginei estar no Nordeste do Ceará. Nunca na minha vida imaginei. Né? E hoje estou na roça aqui, para a glória de Deus. Né? Então, o que acontece é que o Pai vai fazendo a obra, né? Mas antes disso, que eu queria trazer é que, nesse dia do Shabat, eu negligenciei isso que meu espírito estava clamando, que eu fosse buscar compreender qual que era o rito, né, que eu deveria seguir. E quando foi no dia 14, no dia 12, no dia 13 para 14, foi uma muvuca de coisas, eu não consegui prestar atenção em nada, não consegui buscar informação, eu não me propus de fato a buscar. Então, passou o dia e eu fui buscar no dia 14, no dia 14 para o dia 15, né? No dia 15 às 6 da tarde, no dia 15. E eu fui fazer o pão asmo no final do dia, né? Eu fiz errado. E aí eu fiz o pão, fiz o suco de beterraba, que se assemelhasse com o caso, fiz o suco e segui. Só que existem alguns pontos que as pessoas falam, mas nos dias dos pães ázimos você não pode fazer nada, porque a palavra diz ali, né, que nós prepararemos apenas nosso alimento, que seria o pão. Outros dizem que a gente só pode jejuar o pão, não pode comer outras coisas. Como que os irmãos veem? Eu vi o vídeo que vocês falam, né, do alimento, da comida, eu estou seguindo. Botar de leite? Mas eu queria... Vai estar grossinho. Você só não fechar o seu microfone. E aí, o que acontece? Eu queria ter essa compreensão com vocês de como proceder. Tipo, se eu posso comer a comida, do porquê que posso, se eu tenho que fazer um pão no dia 14, os pães, né, para os 7 dias, ou eu posso fazendo todos os dias, para ter mais essa compreensão, porque eu tenho feito, de acordo com o que eu tenho estudado, né, através dos irmãos. Eu, como falei no meu vídeo, não sinto a necessidade de explorar esse assunto, tipo, ficar nessa briga de calvinismo e arminianismo, sabe assim? Tipo, eu não quero ficar estudando o que os outros estudaram para chegar numa ideia de juntando todas as pontas. Eu fui direcionada para os irmãos e ali eu tive a clareza dentro dos textos, dentro do que vocês expuseram. Eu também penso dessa forma, que o Eterno é justo.
né, para que a gente alguns não pudessem ofertar os grãos, os frutos, por não estarem maduros, né. Então eu tenho essa ideia também. Eu compartilho da mesma ideia que os irmãos sobre o 13º mês. Mas sobre os pães, essas coisas eu queria entender de vocês, qual consenso que vocês chegaram, por quê, para que eu possa seguir, porque depois que você vai seguindo e vai vendo, é muito incrível. Só para finalizar essa parte, porque a gente, quando vai seguindo o calendário, vai vendo que ele é fluido. Tem aquelas confusõezinhas no início de dias, né? Que você fala, esse dia... Às vezes eu ficava... A primeira semana eu estava bem perdida, já estou na terceira, eu estou começando a me encontrar mais, e estou mais alinhada com hoje ser o meu primeiro dia da semana, né? Seguindo aqui para o segundo, do que ser quinta-feira, por exemplo, né? E aí a gente vai começando a se alinhar mais com ele devagar e sentindo a necessidade de cada vez buscar fazer mais certinho. Amém. Então, Dai, em Levítico 23, tem sobre todas as festas, né? E lá, quando fala da festa dos pães sem fermento, é falado que do 14º dia ao 21º dia do mês, tem que comer o pão sem fermento, e não pode ter fermento na sua casa, né? Então, o que a gente fez? Um dia antes, né, no 14º dia, durante o dia, a gente fez os pães para a semana toda. Então, foi uma correria para fazer os pães, porque a criançada come bastante. Mas, assim, todos precisam comer um pedaço do pão durante a semana, daquele pão. Só no dia do Shabá que você não pode cozinhar, né? Então, nos outros dias você pode cozinhar normal. Só no dia do Shabá, né, que é o primeiro dia da festa, e no 7º dia da festa, que você não pode cozinhar, né, que são 2 dias de santa convocação. Isso está lá em Levítico 23. Então, nesses dias, durante toda a semana, você vai comer os pães sem fermento. Não pode comer nenhum outro tipo de pão, mas você pode comer outros alimentos. Só no dia do Shabá, né, os dias e o 7º dia da festa, que você não pode cozinhar. Os outros dias você pode cozinhar normal. Deu para entender? Deu sim. Que ótimo. Mais alguém? Dúvidas? Eu tenho uma dúvida, por exemplo, por questões de saúde já não como mais pão. Teria algum dia desse que seria necessário, né, reservar o pão asmo para fazer uma ceia, para ingeri-lo? Então, Não sei se no entendeu. dia, eu acho que entendi. Você não come pão, né? Você queria se abster do pão nessas festas. Não como mais pão diariamente. Então, eu teria que incluir algum dia para estar comendo pão asmo. Na verdade, preparar, né, de acordo. Isso, na verdade, você teria que incluir nesses 7 dias, né? O pão sem fermento, que seria trigo, água, sal e óleo, né? Então, mas não precisa comer bastante, é um pedacinho que você pegue, uma porçãozinha pequenininha. Você pode fazer, por exemplo, já que você não pode comer pão, esse tipo de pão ou qualquer outro tipo de pão, você pode fazer uma matzá só, né? Um pão sem fermento. E aí aquele pão você vai comendo um pedacinho dele a semana inteira, por causa da simbologia, né? Que seria o corpo de Cristo, da ceia. E aí começa tudo isso no dia da peça. Ele começa na peça, você comendo do corpo, né? Bebendo do sangue, né? Toda essa simbologia. E aí nos outros dias, nesses 7 dias, são dias de honra ao sacrifício do Messias mesmo, né? Então, são dias você não precisa comer em larga escala, mas um pedacinho pelo menos é ideal que se faça. Entendi, obrigada. E tem um ponto importante sobre o glúten, que ele não dá tempo de desenvolver o glúten, porque o glúten ele não existe no trigo, ele se desenvolve quando o trigo encontra água. Então, quando você coloca ele ali já no forno, ou algumas pessoas colocam ele na frigideira ali, né, tipo no fogo, ele não tem esse tempo, porque ele não cresce, a massa não cresce, não dá tempo dela crescer. O glúten ele é a liga.
que vai ser o produto final da massa descansando. Então, tem esse ponto. Os judeus, eles falam de 18 a 35 minutos o glúten desenvolve, então tem que ser feito antes desse tempo. A gente baseia em 18 minutos. A gente colocamos aqui no fogão a lenha e foi rapidinho, fomos fazendo bastante. Sim. As pessoas pensam, né? Teve alguns irmãos que deram a entender que eles queriam, tipo, se empanturrar de pão asma, mas não há necessidade disso, entendeu? Os irmãos, é um pedacinho de pão asmo. Aqui em casa mesmo, a gente come só no café da manhã, entendeu? Ou é a dose do dia, até porque, né, por mais que as crianças adoram o pão asmo, mas a gente só dá o pedacinho só para cumprir mesmo a festa. E alguém mais tem alguma pergunta, irmãos? Fiquem à vontade para perguntar. Não existe pergunta boba, não existe, tá? Vocês podem perguntar como é conciliar os dois calendários. Fiquem à vontade para isso. Aproveitem esse momento. Rosane. Eu que fechei o microfone dela, tá um bonequinho. Eu vou falar então da minha experiência, meus irmãos. Eu estou amando. Eu tenho sentido uma diferença muito grande de frequência mesmo das coisas. Não tenho sentido mais, não sei se os irmãos compartilham disso, mas o dia correndo, não tem mais sentido aquele dia voando. É normal? Aqui na nossa realidade, o dia passa voando, viu, irmã Daiane? Aqui é bem... Os quatro aqui toma muito nosso tempo. Nossa vida é bem corrida. Mas é fato que nos dias de Shabá é um dia de descanso mesmo. A gente sente essa revigorar. A gente sente essa energia revigorante, né? Até para as crianças mesmo, a gente percebe isso. Por mais que eles brincam bastante e tal, mas o fato de eu poder ficar com eles, a Mariana ficar com eles, não ter a obrigação do almoço, já está tudo prontinho ali. Então o dia se torna mais leve, né? E aí a gente tem tempo de a gente poder se interiorizar um pouco também, se dedicar ao reino, se dedicar ao Criador, tirar um tempinho a mais para ele. Porque se você parar para pensar, olha que analogia bonita, né? O pai, ele trabalha até hoje. Lê do engano, Jesus fala isso. Lê do engano a gente achar que o Criador ele não trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha 6 dias, né? Constantes. E no 7º dia, ele descansa. E o que ele recebe de retorno? O que ele espera de retorno para aquela energia de retorno? Não que ele precisa disso. Mas pensa, ele ficou 6 dias do ano, abençoando, dando saúde, abrindo porta, dando livramento, criando situações ali para sustentar todo o cosmos, sustentar todo o povo, toda a criação. Aí chega no 7º dia, ele descansa, e aí ele vai receber. Ele vai receber o quê? Ele vai receber a adoração da criação, do povo dele. Isso acontece lá no céu. Isso acontece, eu tenho plena convicção disso. E a gente pode ser participante disso também, dessa movimentação espiritual. Ainda mais quando a gente consegue fazer no dia certo, que é o texto que eu li para os irmãos lá de Moedim, que é um tempo determinado, é um tempo agendado, é um chamado mesmo para a congregação. É maravilhoso isso, irmãos. A irmã Daniela perguntou sobre o Homer. Isso. Vai fazer. Pode falar, não? É isso mesmo?
Isso, a gente vai falar sobre isso, a gente está preparando um vídeo, quando a gente for falar de Shavuot, né, a gente vai falar sobre isso, porque também tem algumas linhas de interpretação sobre ser 50 dias corridos ou ser 7 semanas inteiras, né, então a gente está preparando um material sobre isso. Um pouquinho Um pouco complexo assim, da gente tratar aqui, mas seria essa contagem até a festa de Shavuot, né? Que para nós seria o Pentecostes, né? O sentido da festa para nós hoje é o Pentecostes, né? Quando o Espírito foi derramado e Yeshua subiu aos céus, né? Então, sendo a primícia do Pai, né? Tem a questão da Torá foi entregue, né? Sim, no dia de Shavuot, os judeus eles comemoram também a entrega da Torá, né? Então, para eles a festa, o sentido da festa é esse, é a entrega da Torá, né? E para nós que acreditamos no Messias, a gente, além desse sentido, a gente também tem a questão do Pentecostes, né? Maravilha. E a Letícia está perguntando sobre como proceder no Shabat. Irmãos, só o entendimento de vocês, eu sei que vocês falaram ali, né, sobre as coisas do Pai não se adaptarem a nós e nós as coisas do Pai. Quando eu comecei o Shabat no primeiro dia que eu vim aqui falar sobre a palavra do Pai, porque é a congregação, né, no dia de descanso. E eu lendo a palavra, foi muito nítido, foi muito claro ali as coisas que o Pai trouxe, a carta de Paulo também, quando ele diz que o sábado não foi constituído para o homem, mas não foi o homem constituído para o sábado, mas o sábado para o homem, é isso que a palavra fala? Ou seja, havia uma submissão do sábado ao homem, mas o homem é submisso a Deus, né? Então, me veio essa clareza do quanto há um cuidado de Deus para conosco, para que a gente possa se distanciar dos afazeres, porque na nossa rotina, se você pega uma coisa para fazer em casa, você acaba que quando vê já terminou aquilo e não parou para fazer o que deveria, que era descansar, né, congregar, estar, ler a palavra de Deus, estar em comunhão com o Pai. E isso ficou tão claro para mim ali lendo que nós devemos ter, né, essa clareza do limpar a casa um dia antes, do preparar alimentos que não precisem, né, você perder tempo na cozinha, não perder tempo, mas entregar tempo ali aquecendo comida ou fazendo comida, para que esse dia seja um dia de descanso. Mas que em alguns casos, né, pelo menos por algum período ainda, há necessidade daquele trabalho e não há muito o que fazer, né? Por exemplo, a gente às vezes agita a força do nosso braço, de falar, vou me demitir, quando não foi uma ordenança do Eterno ainda, quando não foi um projeto do Pai, mas sim do nosso ego, querendo tomar a frente de todas as decisões da nossa vida, por ter decidido, né, por si, e não através do Espírito. Então, naquele momento, me veio a clareza de que, sim, trabalhe, mas que consagre todas as suas falas, né, ao Senhor, que você possa ser os olhos, os pés, as mãos do Senhor onde estiver, né, que possa, nas suas oportunidades, declarar a sua fé, e que ao chegar em casa você descanse, antes de sair você descanse, que você tenha uma outra rotina, né, que você faça diferente dentro das suas possibilidades ali, e orando ao Pai. Esse foi o meu entendimento ali, de acordo com o que a Bíblia me revelou naquele dia. Mas eu queria a compreensão de vocês também sobre isso. É muito pertinente a pergunta da irmã, né, como proceder no Shabá. É fato que, vou falar do meu contexto de vida, né? Hoje eu tenho essa condição de, né, ter um calendário para me guiar e sei que um dia antes vai haver essa preparação, né, que você citou, irmã Daiane. É muito importante essa preparação, não só, né, das coisas de arrumar casa, de preparar uma alimentação já para o dia posterior, mas essa preparação espiritual também é muito importante. Então vai haver situações, né, em que irmãos que trabalham e não conseguem vivenciar aquele dia. O que a gente orienta é para que você, né, prepare o seu espírito, né, e fale ao Criador: Pai, eu trabalho,
eu ainda dependo seja sincero com ele, uma conversa mesmo, declare isso para ele, mas guarde aquele dia no seu coração, saiba que é um dia especial, saiba que há uma movimentação diferente no mundo espiritual, e começa a trabalhar dentro de você esses olhos espirituais, de enxergar. Você vai estar trabalhando e pode ter uma experiência, mesmo que você não esteja ali descansando, mas o seu coração está tão prostrado, tão aberto para adorar o Senhor, para se dedicar a Ele, mesmo no seu trabalho, que Ele pode te dar uma experiência, Ele pode abrir para você ali um mundo espiritual e você vê, né, essa movimentação acontecendo. Isso não é para irmãos que não conseguem ainda separar o dia certo, né? Pode cair num dia de semana e fica complicado. Tem irmãos que têm essa disponibilidade, aí eu consigo organizar minha agenda aqui, esse dia eu vou separar, enfim, é o contexto de cada um. Hoje o meu contexto eu consigo, né, organizar para o Shabá. Eu acho que escolher, saber o dia, né, que é do Criador, e se dedicar naquele dia, né, na forma de oração, na forma que o irmão ou a irmã puder, né. E uma coisa que é imprescindível é que o pai fala para trabalhar 6 dias e folgar um dia, né. Então, independente se você trabalha no dia do Shabá e você não pode seguir naquele dia, você vai lembrar daquele dia, você vai saber que é um dia especial, mas você tem que escolher um dia na semana para tirar para descanso e para não fazer só descansar naquele dia, né? Então, mesmo quem trabalha durante a semana precisa escolher um dia. A gente conhece o casal de amigos nossos, né? Que a gente estuda juntos, tal. E eles tiram um dia da semana, ou sábado ou domingo, para fazer esse dia de descanso, né? Porque é bíblico, né? Então, por mais que você não consiga seguir no dia, você tem que tirar um dia para descansar. E aí, no dia, é a questão que a Dai falou, para mim, era muito difícil a questão do Shabá, porque eu sou uma pessoa muito agitada e eu vejo as coisas fora do lugar, eu fico muito nervosa. Então, para mim, foi muito difícil essa adaptação, né? E a questão, o que a Dai falou, é imprescindível, é o preparo, né? Então, o que a gente faz no dia antes? A gente arruma tudo, deixa tudo pronto, a casa fica limpa, né? E aí, à noite, eu faço geralmente uma sopa à noite para tomar, que aí a gente aquece antes, né, de começar, e aí de noite a gente toma essa sopa. No outro dia, aí a gente não liga o fogo, né? Tem judeus que acendem o fogo antes, judeus messiânicos também, e os judeus em Israel, eles acendem o fogo antes, né, do Shabá, e não acendem durante o Shabá. Só que a gente tem um entendimento que o fogo ele não pode existir durante o Shabá, né? Então, até a gente vai trazer sobre esse assunto, tem alguns textos que falam sobre isso. Na cultura judaica, é como se quando você acende o fogo e mantém ele aceso, é como se você tivesse acendido naquele mesmo momento. Então, a gente apaga o fogo do dia anterior, né, nas 18 horas até o outro dia, né? A gente apaga o fogo e aí no almoço, no outro dia, às vezes a gente faz uns antepastos, geralmente, no dia anterior. A gente já deixa pronto para o almoço do outro dia. Alguns lanchezinhos, né? Uns lanches práticos, assim, nada que envolva fogo. Irmã, e só uma última pergunta, a gente vai ler o salmo, vamos orar, se vocês quiserem perguntar algo e também falar, fica à vontade. Mas, e na sociedade? Porque eu vejo que nós temos, né, é comum para que nós possamos nos adaptar à religião dos outros, né? As pessoas falam, olha, aquela pessoa, sei lá, é judeu, aquele é muçulmano, né? Ou essa pessoa guarda todo sábado. É comum, esse é católico, adora as imagens, esse é espírita. Só que nós cristãos, puramente cristãos, sem dogmas, sem placas, cristãos bíblicos, digamos assim, nós temos essa síndrome, né, da autorrejeição, né, de nossas coisas, da própria palavra. E às vezes a gente fica meio
que com receio do que vão falar, do que vão, né, pensar se nós olharmos e dissermos, olha, eu guardo o Shabat, eu sigo um outro calendário, né? A gente cria, às vezes, um endurecimento em se posicionar meio que socialmente. E eu digo até por mim, porque eu não expliquei sobre o calendário para as pessoas do trabalho, né? Eu não expliquei, e eu vejo, até porque ia me delongar em coisas que eu preferi ser mais objetiva, mas eu oro a Deus, eu tenho sentido no meu coração a necessidade dessa oração, de um dia estar, né, conhecer mais pessoas que seguem esse calendário do que pessoas comuns, digamos. De estar mais cercadas de pessoas alinhadas a esse mesmo propósito do que de pessoas comuns, digamos, né? E eu queria perguntar como que é socialmente quando você fala, ou como você vive isso, quando alguém repara nos seus dias, ou até no meio da sua família, tipo, que você está considerando o dia de hoje e não o dia 25. Como que é isso? Só para saber se eu estou normal no meio. Não, não é normal, não. O povo acha que a gente é doido. É, além do Shabá, das festas, né? Eu tenho questão da carne de porco, e outros méritos, né, da lei que a gente tá observando, tal. Hoje eu deixo a barba crescer, hoje eu deixo o cabelo crescer. Não que isso vai me dar salvação, mas assim, aquilo que eu falo para vocês de coração, eu quero agradar o Criador, né? Existe, mas você pode questionar, ter um espírito questionador. Mas por que, Senhor, que tem que deixar o cabelo crescer? Por que que eu não posso cortar minha barba, ficar bonitinho e tal? Deve haver algum sentido, né? Algum segredo. E hoje eu estou experienciando isso, né? No caso do cabelo, ele funciona como se fosse uma antena, né? Energética, e hoje eu tenho uma sensibilidade maior ao mundo espiritual. Eu não sonhava, eu era muito ruim de sonhos, principalmente sonhos proféticos, né? E aí eu passei a ter essa maior abertura do mundo espiritual, né? Então eu entendo que essa questão do cabelo, por que que vocês mulheres, né, conseguem guardar mais informação, conseguem ser mais sensíveis, mais sensitivas ao mundo espiritual? Por causa do cabelo, né? A base do cabelo é quartzo, se não me engano, a composição, silício, né? Silício, perdão. Então, há toda uma questão energética envolvida no cabelo, né? Não é à toa que o Criador definiu essas coisas, né? O pessoal acha que a gente é judeu, judaizante, quer judaizar todo mundo, e não temos essa intenção. Eu não fico falando pro pessoal, você tem que deixar o cabelo crescer, tem que deixar a barba crescer. Acho que o único assunto que a gente mais é o calendário, que a gente incentiva por essas questões que a gente já pontuou para os irmãos. Mas a minha família, eles não falam, né? Deve me achar um retrógrado, um doido. Como é que você larga o emprego? Como é que você vive essa vida? Vai para o campo, troca a sua profissão, o seu currículo por inchada, e outras coisas. Sim. É coisas que não compensa nem responder, porque só quem vive, só quem tem essa entrega, né, que tem essa experiência com o Criador, que pode explicar mesmo, né? Eu acho que a maioria dos despertos aqui dos irmãos, com certeza, vivem isso, assim, dentro de casa, talvez não dentro de casa, mas na família, com amigos, né? A gente, eu tenho 38 anos, né? Então conheci muita gente dentro da igreja. E foi uma tristeza para mim, assim, quando a gente começou a despertar, assim, vendo as pessoas, ninguém despertando, assim, um ou outro vinha, começava e parava, outro começava, parava. Você não vê as pessoas, assim, seguindo ali as coisas, né? Tendo esses deslumbres que a gente tem nessa questão do despertar. Então, eu acho que o despertar, ele é solitário, né? Assim,
A gente tem as nossas famílias, a gente ama as nossas famílias, os nossos amigos, mas é difícil você encontrar pessoas que pensam parecido com você na proximidade, nas proximidades, né? Tanto que a gente conhece muito mais gente na internet que é parecido com a gente do que fora, do que no mundo real, né? Que seria o real, né? Mas aí eu entendo que tem a questão das ligações também, da pré-existência, a questão né, dos selados. Então, acho que tem todo esse caráter, né? E a gente sempre fala, a gente incentiva, né? Mas aí as escolhas são das pessoas, né? A gente não pode fazer escolhas por ninguém. É triste, às vezes, ver o caminho das pessoas, mas a gente tem que estar no nosso caminho e sempre ser luz, né? Uma hora que a pessoa desperte, a gente está ali do lado para ajudar. Perfeito, meus irmãos. Ô André, desde o início você já se alinhou ao seu propósito, já se posicionou como sacerdote. Como foi isso, assim? Foi uma instrução do Eterno ou foi também um dos resquícios que você já compreendeu através da palavra da igreja, né? Que vocês tiveram um tempo né, ali também no templo. Como que foi seu posicionamento? Foi gradual? Você falou aí do cabelo, aí eu fico com essa questão da sua sensibilidade espiritual, né, dessa evolução, assim, isso. Ah, sim, irmã. Assim, essa evolução, ela foi gradual. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguiu sair, né, do sistema religioso, sair dos dogmas, porque não adianta você estar na igreja, você está restrito ao que aquela igreja determina como doutrina, como forma de pensar. E a maravilha de você conseguir sair, né, não ficar dependente de um pastor, dependente de um banco de igreja para a mensagem. Você só senta ali, a mensagem está pronta e aquela mensagem te alimentar. A gente foi o caminho inverso. Se abriu um mundo para a gente, né, de conhecer, na realidade, de realmente ler a Bíblia. Porque se falar que 90% dos cristãos que frequentam a igreja não lê Bíblia, não estudam Bíblia, né? A gente lia tal, Estudava com o dogma. estudava com a visão da igreja. E aí, a partir do momento que você sai, se vislumbra, né? Abre um novo caminho, né? E o Senhor começa a mostrar as coisas assim. E aí eu fui entendendo o meu papel, né? Como marido, como o líder da casa, o peso da responsabilidade, das decisões recaem sobre mim. A Mariana foi entendendo o papel dela. Nisso o Senhor foi moldando. Eu sempre tive esse problema com questão de liderança. Por diversas situações na minha vida, o Senhor sempre me colocou em posições de liderança. Mas eu sempre ali lutava. Não queria ser líder, não queria ser responsável. Isso dentro de casa também. Eu não me sentia líder, eu não agia como líder. E aí eu fui entendendo à luz da palavra, lendo a palavra, né? E sobre essa nova perspectiva, né, aberta, sem dogmas, né? Aí o Senhor foi mostrando coisas, riquíssimas que estão na palavra e que quando você consegue trazer para sua vida, fora do sistema, fora dos dogmas, aquilo entra na sua vida e causa uma transformação assim tremenda. Aí isso foi acontecendo, a questão de eu recuperar essa liderança, de ser o cabeça, né, de ser o provedor, a Mariana de, de entregar, de ela ser a minha ajudadora, né? Hoje, sim, hoje o casal, quando entende o seu papel, porque o Senhor fez as coisas assim perfeitas. Quando o marido entende o seu papel, quando a esposa entende o seu papel e essas engrenagens, essas duas engrenagens, elas rodam direitinho,
não tem como parar esse casal, não tem limites, entendeu? Porque eu, por mais que eu tenho a responsabilidade da decisão, eu tenho a minha esposa que é ajudadora e que eu posso recorrer a ela, né, vocês mulheres têm uma visão maior, uma amplitude maior, e o homem deve valorizar muito a sua esposa, porque ela é ajudadora, ela que edifica o lar. O homem só doa, né? Nós somos doadores, mas quem faz acontecer é a mulher. Não é assim que é na criação, né? Eu dou uma casa, eu consigo trabalhar meu esforço, mas quem vai criar, construir um lar é a mulher, não é o homem. Então cada um, quando entende o seu papel, é maravilhoso. Isso é só um ponto, tem outras coisas que o Senhor vai acrescentando na nossa vida. E é tudo nessa imersão da palavra, de ler a palavra. Eu acho que um casamento, de acordo com o pai, né, ele tem que as peças têm que estar bem engrenadas para que os dois cresçam e avancem juntos, né? Eu vi esses dias uma postagem falando no original que a mulher ela foi feita como ajudadora, só que no original é como se fosse uma opositora. Então a mulher e o homem eles são opostos que o pai usa no casamento para a evolução dos dois, né? Assim, e o casamento, quando os dois estão conectados e caminhando juntos, e o pai exige de um e o pai exige de outro outra coisa, o casamento vai se encaixando e assim, você perguntou, né, a questão da evolução dele. Eu entendo que o que a gente era antigamente é muito diferente do que a gente é hoje. E eu acho que o casamento ele serve para justamente isso, para tratar as pessoas e que os despertos, os selados, né, os filhos de Deus, os santos, eles alcancem essa estatura de varão perfeito. O casamento é uma das ferramentas mais poderosas para isso, quando cada um entende o seu papel. E eu falei no início, né, não é porque a Mariana está aqui do meu lado, eu sempre falo isso, falo para outros irmãos. Eu sou o que sou hoje pela meu relacionamento com a Mariana. Não tiro a operação do Senhor na minha vida. Ele é o que é o que fez tudo, né? O que criou tudo, o que nos uniu, tudo é para Ele. Mas Ele colocou a Mariana na minha vida realmente para me evoluir, né? A visão que eu consegui alcançar mediante ao nosso relacionamento, as nossas conversas, a nossa comunhão, me fez o que eu sou hoje, entendeu? Lindo isso, viu? Muito bom mesmo. Lindo trabalhar do pai, né? Perfeito. E o maior desafio hoje é que cada um esteja responsável pela sua engrenagem, porque a desconstrução do homem e da mulher ela é sutil e permeou todas as células do corpo humano, ao meu ver. Além do feminismo, o Red Pill, e aí você vê as polaridades. Acho que as pessoas muitas vezes hoje se casam visualizando seus inimigos, né? Opositores, pessoas de quem elas precisam se proteger. E é muito difícil, porque você vê uma sociedade que colabora de todas as formas para isso. Né? Até estava comentando com a Ana Laura sobre uma advogada que eu tinha visto ali no meu Instagram, falando das mulheres, assim, de um jeito, pegou aquelas mulheres ali que são desprezíveis e desprezou todas as outras, né? E os homens também dessa forma, e parece que você já casa com um inimigo. E é muito difícil você pontuar a polaridade, né, do homem ou da mulher quando a gente está... Olha o galo cantando. Quando estão buscando uma igualdade ou parece que um não quer depender do outro no sentido de serem parceiros e se alicerçarem mutuamente, né? Há uma proteção, né? Quase que um sistema de protecionismo mesmo. E é triste ver isso, porque a gente tem que realmente estar no aba para crer que ele que movimenta as águas, né? E faz com que as pessoas possam ser preparadas, porque é um processo, né? Também é um processo de preparação, e eu baseio todo isso, todo o resultado, né, desse processo na busca pelo Pai. Ali
do galo. Gente, vocês têm que ver. Às vezes eu começo uma reunião, o galo canta. Termina, ele dá tchau para as pessoas. Os clientes já estão rindo já dele. Acho incrível. Acho tão, eu fico pensando, né? Tipo, o barulho da vida natural, né? É tão especial. Eu acho muito fofo. Ah, meu Sim, Deus. é um segredo. Você tá mais conectado com a natureza, tem um segredo nisso. Mas só quem realmente vive, você cria uma conexão maior com o Criador. Tem uma situação que a Mariana estava cantando, sem brincadeira, cantando pro Senhor, louvando o Senhor. O Senhor enviou um passarinho e esse passarinho começou a cantar junto com ela o tempo todo. Né? Só quem realmente está Aí eu terminei o hino, ele parou e foi embora. Ai, muito gente. maravilhoso. Oh, meu. Tá aqui cantando. É muito maravilhoso. Eu também fico percebendo algumas coisas assim. É divino demais. Quando eu tô olhando lá fora, eu gosto de olhar lá fora com um espação, e eu fico olhando o céu e vejo as estrelas cadentes caindo, sabe? E eu me emociono, porque eu sinto a presença ali do Pai. É algo muito especial, né? Eu desejo que todo mundo possa viver isso, porque basta buscar de todo o coração. A gente vai... Hoje eu olho minha vida e vou vendo o quanto o Pai, ele não fala, né? Tipo, olha, vai aqui, porque amanhã você vai... Até vi um Reels hoje falando isso. Filha, sai do seu trabalho, até o dia 20 você está empregada e vai acontecer isso, vai dar tudo certo. Não, ele só fala, filha, sai do seu trabalho, né? E foi assim comigo. E ele foi falando, sai do seu trabalho, vai lá para casa dos seus pais, estuda isso ao seu tempo, né? E hoje eu olho e falo, nossa, como é cuidadoso, como é poderoso, né? Ele vai cuidando de cada detalhe, nada escapa dos olhos do Criador. Cada passo, cada pensamento trazido por ele, cada luta que você vence. Se hoje aconteceu uma coisa muito incrível, eu vou compartilhar com vocês, eu estava passando por uma situação de estresse ali, e foi audível quase aos meus ouvidos, algo como, supera isso aí, você não vai se entregar nisso daí, no sentido de não entra nessa contenda, não faz o que seu corpo já está programado a fazer, que eu vou como se fosse um retribuir, digamos. Eu vou retribuir isso. Gente, foi instantâneo. Eu consegui passar, eu vi a pedra, que eu peço muito esse discernimento do Espírito Santo. Eu vi a pedra de tropeço, eu passei por ela, não tropecei. E já na sequência eu vi o Pai harmonizando outras situações, assim, tipo, a mão dele, sabe? E esse olhar é muito maravilhoso, né? É fruto do Espírito Santo mesmo. A gente pede e o Pai entrega, né? É isso mesmo, irmã. É muito bom. Bom, irmãos, eu vou passar com vocês aqui o Salmo 25, como a gente tinha dito que até esse mês a gente ia finalizar os salmos na ordem do gregoriano, que a gente já tinha iniciado assim, mas ao final desse mês a gente inicia no outro calendário. Estou deixando os trigos confusos. Vamos ler o Salmo 25 e orar e vamos dormir, tá bom? Bora? Amém. Salmo 25. Vamos lá. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Irmãos, percebam. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Nisto estão as leis do Senhor, os caminhos do nosso Pai, as veredas que são aquelas trilhinhas estreitas. Deus, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade, ou seja, são muito além do que conhecemos nessa terra. Tudo. Não te lembres dos meus pecados da mocidade,
nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Olha que perfeito. Lembra-te de mim segundo as tuas misericórdias, as tuas bondades, e não segundo o que eu sou, né? Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça, ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha que lindo, irmãos. Quando nós falamos de buscar ao Pai, porque Ele mostrará as coisas todas, né? Na prosperidade repousará a sua alma, e na descendência dará a terra. Olha que poder! A descendência, ou seja, aqueles que já foram ainda continuam aqui, meus irmãos. Ainda há descendência, herdando a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, no nosso temor ao Senhor há a busca por Ele, o que nos gera intimidade, e Ele mostrará os caminhos, a aliança dele conosco. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito, ó Deus. Alivia-me das tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados, considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma, livra-me, não seja envergonhado, que eu não seja envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, Senhor, perfeito, louvamos o teu santo nome, meu Deus. Grande és, poderoso és, ó Senhor. Todas as tuas obras, Pai, são perfeitas, ó Deus. Obrigada por esse encontro, Pai, onde o Senhor, por misericórdia, nos ensina as tuas veredas, os teus caminhos, ó Senhor. Estamos aos teus pés, ó Pai. Em toda a nossa pequenez, te pedimos que as tuas misericórdias nos alcancem, pois a tua graça nos basta, Senhor. Eu peço que teu Espírito Santo repouse sobre a casa e o coração de cada um destes, ó Deus. Estes que vieram aqui hoje ouvir a tua palavra, do teu direcionamento, Senhor, através dos filhos que o Senhor tem usado e levantado nesses tempos, pois grandes são tuas misericórdias, ó Pai, e grande é o campo, meu Pai, e poucos são os trabalhadores, mas cremos que o Senhor os levanta diariamente e fortalece os que já estão de pé, Senhor. Pedimos para que tenhamos o cuidado da tua presença em nossas vidas, Pai, para que mesmo que caiamos, sejamos levantados pelas tuas misericórdias, Pai. Que o teu rosto, Paizinho, esteja de frente ao nosso, meu Pai, e não às tuas costas, Senhor. Eu peço, Paizinho, para que o Senhor nos capacite, para que sigamos as tuas leis, e saiamos em renovo, Pai, buscando o teu calendário, buscando sermos nós, Senhor, os bons trabalhadores da tua obra, Pai. Pedimos que o Senhor, Pai, esteja conosco, que nossas casas sejam guardadas pelos teus anjos ministros, Paizinho. Pedimos que o Senhor seja o nosso escudo grosso, ó Deus, pois vivemos num campo, Pai, inóspito, num mundo que jaz no maligno, mas maior é aquele a qual pertencemos, ó Senhor. Deus da nossa salvação, Deus de toda a eternidade, Pai, obrigado por nos recolher no teu reino, Senhor, e nos possibilitar viver o teu reino, mesmo que nessa terra, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Paizinho, por toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Mestre, Pai. Amém.
Querem orar? Alguém quer orar? Amém. Meus irmãos, eu sou muito grata pela presença de vocês aqui hoje, pelo tempo, pela disponibilidade, né, em deixar os 4 filhinhos para virem aqui falar do caminho de vocês para nós, nos ajudar nesse caminhar. Que o Eterno esteja sobre a casa de vocês, que guarde os caminhos de vocês, que guarde a família, assim como desejo que seja para cada um que está aqui. Que o nosso Eterno continue nos guiando e que possamos nós ser essa família que guardam as leis do Senhor e se acolhem e podem juntos compartilhar cada dia. Tá bom? Amém, irmã Daiane. Foi uma honra para nós, né, amor? Sim. Uma honra para nós poder participar com os irmãos. É uma coisa que está latente no meu coração aqui, é que de compartilhar os irmãos. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de mentira. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E vai ser engano atrás de engano. Só para chegar a um grande engano. E, se possível, até os escolhidos vão ser enganados. E o salmo que a irmã lê, né, o salmo diz que o Senhor tem prazer em mostrar os caminhos dele. Existem hoje no mundo muitas verdades relativas, um relativismo assim, tudo é relativo. Mas a verdade absoluta, ela é só do Criador. E ele está disponível, ele está disposto a revelar isso aí. Como disse aos irmãos no início, esse mundo é um mundo de mentira e o que mais tem aqui vai ser mentira. Mas existe a verdade, a gente consegue encontrar a verdade. Então, quem busca, né, aquele versículo, quem busca, encontra, quem bate, a porta vai se abrir. Então, se você tem realmente esse coração, e o Senhor está procurando esses corações, realmente buscar e querer saber a verdade, querer agradar a Ele, saber, Senhor, qual que é a verdade, como eu faço para te agradar. Você vai se defrontar com uma oposição muito grande, com o mundo inteiro que pensa diferente. Não se sinta intimidado, não se sinta intimidado em pensar diferente, quando o Senhor te revelar alguma coisa. Porque é a verdade. Quanto mais o mundo escurecer, mais a nossa luz tem que brilhar. É isso mesmo, tá? Era isso que eu queria falar aos irmãos. A verdade, ela existe, irmão. Infelizmente, nós vivemos numa geração em que nos foram contadas muitas mentiras. Mas a gente está fazendo o caminho contrário, o caminho de volta das raízes. Então, busque cada um na sua intimidade, na sua relação com o Pai. Busque saber o que é verdade, o que é mentira. Tenho certeza que o Pai há de se revelar com muita graça, com muito amor, com muito poder na vida dos irmãos. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Que o Eterno seja com vocês, viu? Muito obrigada. É isso mesmo. O nosso Pai tem prazer em se revelar. Isso é perfeito e lindo. E todos nós podemos experienciar isso. Basta em oração sincera declarar o nosso amor. Shalom, meus irmãos. Me despeço, já com saudade, vou ouvir tudo de novo. Já fiz anotações, vou fazê-las novamente. É isso. Muito obrigada. Boa noite, tribos. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém.